Fala investidores, agricultor financeiro na área. Hoje, pessoal, a gente vai falar aqui de Ânima Educação, né? Empresa aí do setor de educação. Todo mundo aqui sabe que o setor de educação nesses últimos 6 anos, com a perca aí do FIES, apanhou muito na Bolsa de Valores. E essa é uma das empresas que também teve uma perca muito significativa aí de valor de mercado, tá? Principalmente de 2021 para cá. Até 2021, o mercado acreditava muito que essa empresa ia ser uma empresa muito lucrativa, mesmo sem a ajuda do FIES, a ajuda do governo, e acabou não se concretizando, tá? Então hoje é uma ação que é negociada a R$ 4,02. Hoje teve uma alta até expressiva, 4,42%, mas no acumulado dos 12 últimos meses, 51,21%, tá? É uma empresa listada no novo mercado, um ponto positivo para a empresa, tem um número de ações até pequeno, tá? E o valor de mercado dela hoje é de 1,623 bilhões de reais, tá? E teve seu topo histórico aqui no ano de 2020 de 14 bilhões de reais, né? Ou seja, quem comprou nessa época aí tá perdendo muita, mas muita grana mesmo. Uma coisa que eu não entendo, no ano de 2015, 16, 17, era uma empresa até lucrativa, tá? Eu lembro dessa empresa, só que a cotação era pequenininha. Já lá no ano de 2020, que a empresa não tinha expectativa nenhuma, ela bateu aí quase 15 bi de valor de mercado, né? Vai entender. Setor de educação, pessoal, é um setor muito complicado. Eu falo isso porque aqui em casa minha esposa é da área de educação superior, tá? Ela é professora de engenharia e a gente vê a dificuldade das faculdades aí manterem o pagamento aí em dia dos funcionários, tá? Então é uma situação um pouco complicada. Quando a gente olha o histórico de dividendos da empresa, como eu falei no passado, era uma empresa que dava lucro, tá? Então, no passado, ela distribuiu aqui alguns proventos, tá? Mesmo que pequeno. No ano de 2015, teve seu pico aqui de 16 centavos por ação. Quando a gente olha a cotação da empresa desde o seu IPO, quem entrou no IPO, teve uma desvalorização aí de 39%. Quem reinvestiu os dividendos que a empresa pagou, 35,51%, tá? Cotação vezes lucro, né? Como a gente sempre fala aqui no canal, a cotação sempre vai acompanhar lucro. Existem casos que muitas das vezes o lucro da empresa sobe muito e a cotação não acompanha, e são nessas horas que o investidor ganha dinheiro, tá? Então, como a empresa está dando prejuízos recorrentes desde o ano de 2020, a cotação acaba caindo muito, tá? Mas muito mesmo. Para vocês terem ideia, se esse lucro da empresa continuar negativo e continuar aumentando, essa empresa tem capacidade aí de cair bem mais, tá? PL é um PL de uma empresa aí que não dá lucro, então o PL acaba sendo negativo, tá? A receita líquida da empresa vem crescendo, tá? Isso é um ponto positivo para a empresa, só que os custos da empresa também estão acompanhando, tá? Então a gente está tendo custo aí dobrando de 2020 para 2021 e aumentando aí quase 20% no ano de 2022, tá? A margem líquida do negócio, mesmo em períodos de bonança, tá? Igual foi lá no FIES, é uma margem líquida pequena de 8%, chegou a dar 2% aqui em 2016, mas agora segue negativa, tá? Então são prejuízos grandes, tá? Desde o ano de 2019, bateu recorde aí em 2022 de 309 milhões de reais, ou seja, operações que não estão dando lucro. A gente tem uma receita crescendo, tá? Isso é bem interessante para toda a empresa. Receita cresce, mas o lucro ficou inexistente, né? O que será que está acontecendo com essa empresa? O lucro por ação, quando a gente distribui lá a quantidade de ações com o lucro que a empresa deu, que no caso foi prejuízo, a gente tem um prejuízo de 77 centavos por ação. PL da empresa é um PL negativo, como a gente tinha falado, e o valor patrimonial hoje dela é de R$ 7,56, tá? Então quem comprar hoje está comprando pela metade do que vale, tá? Quase a metade, 0,52, tá? Então, eu gosto de empresa abaixo do valor patrimonial, mas eu gosto de empresa abaixo do valor patrimonial que dá lucro, tá? Então a gente tem isso hoje. Então eu, sinceramente, eu já terminaria minha análise aqui, mas vamos continuar com a análise, tá? O ROI da empresa sempre foi um ROI pequeno, tá? Exceto aqui no ano de 2014, que teve um ROI de 27%, mas a maioria dos ROIs aqui é entre 8 a 10%, tá? Hoje o ROI é negativo, consequentemente. Dividend payout, tá? Então é uma empresa que distribui, tá? Uma média aí de, deixa eu ver a média deles aqui,
A média deles de distribuição de dividendos foi de 64% no período. O patrimônio líquido da empresa vem crescendo, a disponibilidade de dinheiro em caixa também vem crescendo, tá? Acabou caindo muito de 2020 para 2021. A dívida da empresa, a dívida bruta, ela praticamente multiplicou por 5 vezes aqui, tá? Então a dívida líquida hoje, uma dívida bruta, perdão, de 5 bilhões de reais. Quando a gente subtrai a disponibilidade de dinheiro em caixa com a dívida bruta, a gente tem uma dívida líquida de quase 4 bilhões de reais, para ser exato, 3 bilhões e 916 milhões de reais, tá? Que dá uma dívida vezes o EBITDA da empresa de 4,8, tá? Ou seja, é uma empresa que meio que liga um sinal de alerta aí para quem quer ser investidor. Ativo circulante da empresa vem aumentar também através do tempo, tá? O caixa da empresa cresceu significativamente, possivelmente através de dívidas, tá? O estoque recebíveis é uma empresa que hoje tem recebíveis 831 milhões, possivelmente nos próximos trimestres aí, esse dinheiro vai entrar no caixa da empresa. Os recebíveis também aumentaram com o passar do tempo. É uma empresa que não trabalha com estoque, então por isso que o estoque dela é zero, tá? Então eu já terminaria minha análise aqui. Eu não gostei, tá? O setor de educação realmente é um setor complicado, e eu vou listar ela aqui como fumo, né? Então nossa 17ª ação aí é praticamente um fuminho. Isso não significa que a empresa é ruim hoje, que ela seja ruim amanhã. Pessoal, o vídeo de hoje é só esse. Se assistiu até aqui, deixa o like aí no canal, se inscreve e um grande abraço a todos. E a nossa próxima ação que a gente vai analisar é a Aper 3, tá? Que é uma ação que eu não conheço, por isso que a gente listou as mais de 400.